Irmãos, teve um momento que não é narrado em Atos dos Apóstolos. É algum momento que aconteceu, talvez entre Atos 12 e Atos 15. É possível que tenha se situado ali. Entre Atos 12 e Atos 15, pode ser que tenha acontecido esse momento. Mas Lucas não narra esse momento, não fala. Não fala. Quem fala é Paulo. Paulo conta uma história feia sobre Pedro. E ele conta essa história na carta aos Gálatas, que foi escrita no ano 48, depois que tudo isso aconteceu. Depois que Pedro viu o lençol, depois que Pedro foi na casa de Cornélio, depois disso tudo, aconteceu essa história que está em Gálatas. Olha só que coisa feia, feia, feia. É tão feio, que os católicos falam que, na verdade, isso aqui não aconteceu. Os católicos falam, há escritores católicos antigos que dizem que, na verdade, o que aconteceu aqui foi um teatrinho que Paulo e Pedro fizeram para ensinar algumas lições aos gentios. Não, isso aqui não aconteceu. Foi só um teatrinho que Pedro e Paulo e Barnabé junto, né? Barnabé é um ator coadjuvante. Eles fizeram um teatrinho para tentar ensinar algumas lições para os gentios. Mas isso não aconteceu. Você acha Pedro, o Papa, o primeiro Papa inerrante, infalível, ia fazer isso? Nunca, jamais. Mas pastor, o que ele fez? Vamos ver. Olha só o que ele fez. Gálatas 2. Gálatas 2, 11 a 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. O que é resistir face a face? É encarar. Vem cá, eu quero ter uma conversa, ó. O meu papo com você, ó. Cara a cara, olho no olho, ó. Foi assim que ele fez. Paulo ficou muito bravo. Olha por quê. Porque se tornara repreensível. O que ele fez? Veja, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, quem eram as pessoas, os crentes que vieram da parte de Tiago? De que igreja eles eram? Tiago era pastor em que igreja? Jerusalém. Quem eram os crentes que vieram da parte de Tiago? Crentes gentios ou crentes judeus? Crentes judeus. Olha o que acontece aqui. Antes de chegarem alguns crentes judeus de Jerusalém, antes de chegarem esses crentes, certamente crentes que não aprovavam ainda a questão da assimilação dos gentios, olha o que ele fazia. Comia com os gentios. Começou lá na casa de Cornélio, né? E continuou. Ele comia com os gentios, sem problema nenhum. Ele tinha aprendido a lição do lençol, tinha aprendido a lição na casa de Cornélio, ele comia com os gentios sem problema nenhum. Quando, porém, chegaram, quem chegou? Judeus de Jerusalém, cheio de escrúpulos. Olha só, afastou-se. E por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. O que ele fez? Não como mais com eles. Chegaram judeus de Jerusalém, eles são críticos dessas práticas, eles ainda não assimilaram isso. Eu não quero problemas. Eu não tenho mais comunhão com os gentios. Não como mais. Ô Pedro, pega um pedaço de costeleta aí, né? Eu não como isso. O quê? O dente cheio de fiapo, né? Olha só o pior. Também os demais judeus dissimularam com ele. Ele era o líder. O que os judeus fizeram? Os outros judeus seguiram o líder. Olha que mau exemplo, hein? Pode imitar um líder quando o líder falha? Claro que não. Pode imitar um líder quando o líder erra? Quando dá mau exemplo? Claro que não. Mas eles imitaram, seguiram o líder. E vejam, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação. O que é dissimulação? Fingir.
sutilmente, hipocrisia, a dissimulação deles. Já imaginaram essa situação? Que vergonha! Sabendo que era errado, o grupo inteiro de crentes judeus saiu da mesa, se afastou. Nós não comemos com gentios. Paulo viu. Justo quem, hein? Paulo percebeu. Pedro, onde você vai? Senta aí. Não. Barnabé, senta aí. Vamos. Você não terminou seu prato ainda? Não. Eu não como com gentios. Veja o que Paulo fala. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. É sério isso? Por quê? Porque o Evangelho diz o quê? O Evangelho diz que quem crê, todo que crê, participa do mesmo corpo. Não há distinção. Eles não estavam procedendo de acordo com a verdade do Evangelho. Eles estavam negando o próprio Evangelho aqui. Ele disse a Cefas, na presença de todos. Foi uma repreensão pública. Foi feio. O que Pedro fez foi público. Então merecia uma bronca pública. Ele disse, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Você agora mudou seu discurso? Você fala que não pode comer isso e aquilo? E você estava comendo agora há pouco? Você se afasta deles como se eles fossem impuros, negando o Evangelho? Você faz isso? E ele prossegue na sua bronca aqui severamente, dizendo que Pedro falhou, errou e não devia ter feito o que fez. Porque o que ele fez era uma negação do Evangelho.